noite a todos. Não sei quantos estão conseguindo me ver. Ok, excelente. O brinquedo que a gente está testando é esse StreamYard aí. Tem um logo aqui para você aqui em cima, certo? Então é esse brinquedo novo. Bom, saudações a todos mais uma vez. Vamos então oficialmente começar a palavra pastoral de hoje, quinta-feira, 7 de maio. Eu convido você a se juntar comigo, nós vamos orar, pedindo a Deus direção, e aí nós vamos falar um pouco hoje sobre mudanças, tá bom? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu sou muito grato ao Senhor pela oportunidade que temos de juntos, nesta plataforma, falarmos sobre um assunto pertinente a cada um de nós, referente a mudanças. Como que nós nos adaptamos, como nós reagimos, assim como tudo o que fazemos, tudo o que experimentamos, é um assunto que se refere e se relaciona às expressões do nosso coração. Então eu peço a Deus que hoje o Senhor nos confronte, nos console, nos eduque, a termos, ó Deus, efetivamente reações que agradam ao Senhor diante das mudanças que todos nós experimentamos. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bom. Irmãos, no último domingo, nós tivemos a nossa escola bíblica dominical, que você consegue acessar no canal do YouTube da nossa igreja, da Igreja Batista Maranata, e nós falamos como nós estamos nos organizando como igreja, referente a alguns assuntos, ministérios, e no finalzinho da aula, eu tinha me proposto a falar com os irmãos sobre algumas reações comuns às mudanças, mas infelizmente nós não tivemos tempo de entrar profundamente nesse assunto. Então, eu transformei aquela parte da aula nesta palavra pastoral que você está prestes a ouvir. Você pode acessar mais, justamente no nosso canal do YouTube, tá aí para você acessar, youtube.com/IBMaranata. Se você entrar lá, você tem o acesso a todo o nosso acervo de sermões. Algumas aulas estão ali disponíveis, outras não. Para os irmãos, membros da Igreja Batista Maranata, está disponível no site na área restrita membros. E lá você consegue acessar o conteúdo. Dito isso, nós vamos então falar hoje sobre como nós reagimos às mudanças. Como que nós reagimos às mudanças? O objetivo na aula de domingo era falarmos de como nós estamos estruturados, nós não apresentamos nenhuma mudança drástica em como nós temos operado ao longo dos últimos anos, mas o assunto é pertinente não apenas a mudanças ministeriais ou não, é pertinente a tudo e qualquer coisa na nossa vida. Nós experimentamos mudanças. Algumas pessoas amam mudanças. Basta algo novo surgir, ela fica empolgada, ela começa a participar. Basta falar de mudança, ela ama aquilo que vem novo. Algumas pessoas já não têm a mesma reação. Elas passam a reagir um pouco diferente quando mudanças estão prestes a acontecer. Agora, a grande realidade é que nós não temos como evitar. Independente se você gosta ou não de mudança, elas fazem parte da nossa vida. E não tem como você evitá-las. Simplesmente porque nós estamos caminhando passo a passo, estágio por estágio na nossa caminhada cristã, e é o curso natural da vida. Seja ela referente à sua conduta espiritual, seja ela simplesmente porque você está vivendo num contexto onde efetivamente estágios da vida vêm atrás um do outro. Agora, decisões de outras pessoas também nos afetam. Nós vivemos num mundo em constante mudança. Aliás, nós estamos experimentando uma mudança de ordem global, numa porção de relacionamentos, como as pessoas se relacionam tanto na questão de trabalho, quanto relacionamentos familiares. Temos experimentado isso como igreja. Mudanças fazem parte. Mudanças fazem parte da nossa caminhada e você precisa pensar em como você irá reagir às mudanças. E o que eu quero propor para você é que a maneira como você vai reagir a mudanças, assim como todo e qualquer outro aspecto da sua vida, vem do seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida.
Salomão nos ajuda a entender que o coração tem um aspecto central de tudo aquilo que nós fazemos e de como nós reagimos. Todas as nossas ações, todas as nossas reações vêm do nosso coração. Então, a maneira como você tem escolhido reagir durante essa pandemia, a maneira como você tem escolhido reagir às mudanças no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos familiares, na sua situação financeira, tudo isso são expressões do seu coração. Jesus confirma isso em Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45, e eu vou ler em particular o versículo 45, que diz o seguinte: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. A maneira como você decide reagir às mudanças, a maneira como você reage, e por muitas vezes falando, vem do seu coração. São inúmeras as passagens na palavra de Deus que falam da centralidade do coração. A boca fala do que está cheio o coração, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, nós podemos inferir, nós podemos declarar que tudo aquilo que nós fazemos como reação às mudanças vem do nosso coração. E, em particular, hoje, eu quero falar sobre 4 maneiras comuns como nós costumeiramente resolvemos reagir às mudanças. A primeira delas é nostalgia. Uma maneira comum de reagirmos às mudanças é com nostalgia. O que é nostalgia? A nostalgia é aquela lembrança intensa do passado. Alguém já disse que a nostalgia ela pode ser um presente grande, mas também pode ser uma droga poderosa. E por droga poderosa, esse alguém disse o seguinte: basta você tomar um pouco, e cada vez em doses maiores e com intensidades maiores, que você vai ficar preso nela. Uma das maneiras que nós reagimos às mudanças é com a nostalgia. É a impressão ou a convicção de que o que aconteceu no passado é melhor do que eu estou passando hoje. E aí é um pulo para cairmos num padrão de comparação. Constantemente nós passamos a comparar o passado, o glamour do passado, com o presente, avaliado já como inferior. Então, as mudanças estão acontecendo e nós olhamos para o passado com essa nostalgia e nós queremos reviver o passado como se isso fosse possível, e não é, e nós perdemos as oportunidades de hoje. Irmãos, o grande problema da nostalgia é que nos cega as oportunidades do hoje. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, disse o seguinte: nunca pergunte, por que os dias passados foram melhores que os de agora? Pois não é sábio fazer essa pergunta. Salomão, na sua reflexão sobre vários aspectos da vida e tudo aquilo que se passa debaixo do sol, nos ajuda a entender que não é sábio perguntar onde estão os dias passados, por que os dias passados foram melhores. E eu acredito que parte da razão que torna insensato reviver numa nostalgia um passado que não volta é que nós perdemos as oportunidades do presente. Irmãos, a reação à mudança, com essa nostalgia que nos faz voltar ao passado, nos cega para as oportunidades do presente. Então, eu quero propor para você que existe uma maneira diferente de reagirmos às mudanças. Ao invés de ficarmos presos na nostalgia, Deus nos chama a substituir a nostalgia por gratidão. Ao invés de ficarmos presos o tempo todo no que aconteceu no passado, sejamos gratos pelo passado. O contrário dessa nostalgia prejudicial não é simplesmente deixar de falar do passado. O que a palavra de Deus nos chama a sermos gratos pelo passado. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20, e eu quero ler também Colossenses 2, versículos 6 e 7 com os irmãos, diz o seguinte, eu estou lendo na Nova Almeida, tá bom? E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz o seguinte:
Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em graças, crescendo em ação de graças. Irmãos, a gratidão das bênçãos do passado nos ajuda a enxergar a mão de Deus hoje. Conforme nós somos corretamente gratos pelas bênçãos do passado, isso treina os nossos olhos para identificar a graça de Deus agindo hoje. Nós vamos ser craques em enxergar as oportunidades de servir, de amar hoje, conforme nós crescemos em gratidão no passado. A nostalgia por um passado que não volta mais, a busca por reviver um passado que não volta mais, vai nos cegar as oportunidades de servir hoje. Então eu quero chamar você e convidar você a refletir sobre mudanças que todos nós experimentamos, vai nos tentar a uma nostalgia. Eu gostava tanto do tempo quando... eu queria tanto voltar no tempo e complete aí de acordo com aquilo que nós temos a tendência de sermos nostálgicos. Seja grato por essas coisas. Grato por essas coisas, sabendo de quem veio, e veio do Senhor, e sejamos agora sábios para enxergar as oportunidades do presente. Nós temos enfatizado isso de diversas maneiras, em particular nos dias que vivemos hoje de isolamento social. Porque é comum e fácil olharmos para trás e um passado recente, 2 meses, 3 meses atrás, e queremos viver naquele passado que não é o nosso presente. Não é a nossa situação. Nós estamos hoje em isolamento, nós estamos restritos numa porção de coisas, e ficar simplesmente lembrando de um passado recente com nostalgia vai nos fazer perder as oportunidades do presente. Seja qual for, então, o ponto para você em termos de nostalgia, acerca de o vigor físico que se foi, relacionamentos que se desfizeram, relacionamentos que mudaram simplesmente pelo curso normal da vida. Seja grato por essas coisas, mas não fique preso em nostalgia. Seja grato e sejamos gratos pelas bênçãos do passado, para nos ajudar a enxergar a mão de Deus hoje. Agora, não é só com nostalgia que nós muitas vezes reagimos ao passado. Nós também temos a tendência comum de criar incertezas. Mudanças geram em nós incertezas. Conforme as coisas mudam, nós experimentamos incertezas. Essas incertezas, por vezes, geram medos. E medos são respostas comuns à incerteza. O que será que vai acontecer? Não é? Simplesmente não saber um passo adiante nos faz lutar com incertezas, com medos, com ansiedades, que nós precisamos de respostas da palavra de Deus. O que será que vai acontecer? Isso começa a nos paralisar. Na semana passada, numa das palavras pastorais, pastor Marcelo do Uruguai, pastor Marcelo Gonçalves, leu para nós Josué 1:9, que diz: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué recebe aqui uma palavra de encorajamento para que ele olhe para as incertezas do amanhã com coragem. Irmãos, nós temos que substituir a incerteza em meio a tantas mudanças por antecipação. Ao invés de ficarmos presos em nossas ansiedades e preocupações, somos chamados a nutrir um sentimento, uma expectativa de antecipação. E o que eu estou querendo dizer com antecipação? Antecipação é uma expectativa por algo certo de acontecer. Expectativa por algo certo de acontecer. É algo que vai acontecer. Então, nós nutrimos essa expectativa por algo que é certo. Essa é a esperança cristã. A esperança cristã não é uma utopia, não é algo distante no qual nós não vamos vislumbrar ou podemos até experimentar a concretização de algo. A esperança cristã é aguardar por algo certo. Ao invés de ficarmos presos em incertezas, temos que cultivar no nosso coração um sentimento de antecipação. Uma expectativa por algo certo de acontecer. O que será que Deus vai fazer? No geral, nós já sabemos. Jesus vence no final,
Nós sabemos, inclusive, de que ele usa todas as coisas para o nosso bem. Nós não sabemos como essas coisas irão operar para o nosso bem. Mas nós sabemos que Deus usa todas as coisas para o nosso bem. Então, nós precisamos crescer nessa expectativa, nessa antecipação de algo futuro. Bom, a terceira maneira como nós costumamos a reagir a mudanças é também com confusão. Além de uma nostalgia, além de incertezas, nós também lutamos com a confusão. E o que eu quero dizer com confusão? No meio das mudanças, tem incerteza, que rapidamente vira confusão. O que as pessoas estão fazendo? O que deu na cabeça do nosso governo de fazer e tomar certas medidas? O que deu na cabeça desses meus chefes no meu ambiente de trabalho de tomar essa decisão? O que deu na cabeça dos meus líderes espirituais tomarem essa decisão ou tomarem esse curso de ação? Essa incerteza, esse desconhecimento de tudo que está acontecendo por informações insuficientes ou até mesmo erradas, gera confusão. E qual que é o perigo? É o perigo de fazermos deduções com informações erradas ou insuficientes. Porque essa história de fake news não foi um advento que nasceu com o WhatsApp ou com a internet. Fake news sempre existiu no sentido de que informações imprecisas e insuficientes sempre levaram pessoas a conclusões equivocadas e a confusão. Essa confusão dá lugar à frustração. Eu não entendo nada do que está acontecendo, nós começamos a ficar frustrados, que nada mais é do que uma ira branda, e essa frustração é o combustível para a murmuração no nosso coração. Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 16, justamente nos ajuda a entender isso. Confusão vai levar à frustração. Frustração leva à murmuração. E murmuração leva à divisão. Então, aqui que nós temos que parar e refletir. Confusão leva à frustração, frustração leva à murmuração, e murmuração leva à divisão. Escute, Filipenses 2, 14 a 16. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Essa é a nova Almeida, revista e atualizada, diz sem contendas, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, substitua a confusão por uma boa comunicação. Em Filipenses 2, 14 a 16, nós vemos que o que está em jogo não é simplesmente se você está perdido, ou se você sabe o rumo das coisas, ou como as coisas estão mudando, independente de onde você esteja experimentando mudança. O que está em jogo é justamente o testemunho da palavra de Deus. Para que sejamos conhecidos por nossa unidade, num coração cheio de ações de graça, e assim testemunharmos da palavra de Deus, de maneira irrepreensível. Então, substitua a confusão por comunicação. Enquanto mudanças estão acontecendo, dentro do que for cabido e possível, faça perguntas. Faça perguntas, comunique suas preocupações. É interessante como nós podemos expressar nosso coração com a mesma pergunta, mas com motivações totalmente diferentes. A mesma pergunta pode expressar coisas muito diferentes. Algumas já assumem coisas, tom de voz. Outras, de fato, querem conhecer mais da situação, esclarecer impressões para que boas decisões sejam tomadas. Escute bem. Escute bem. Não é? O que filtra os nossos ouvidos é justamente o amor cristão. E não simplesmente as nossas impressões, deduções, nossos preconceitos, mas escutar bem e tomar tempo para processar. Irmãos, demora muito tempo para processarmos decisões e conhecermos, por vezes, o que está em jogo. Demora tempo, ok? Bom, essa é a terceira possibilidade, né? Além da nostalgia, incerteza, confusão, tem uma quarta maneira como nós respondemos a mudanças, que é uma resposta ruim, e pode ser que não soe ruim de início, mas aguarde, que é quando nós experimentamos ou reagimos com empolgação. A empolgação, ela é uma atitude, ela é uma emoção esperada diante de mudanças.
Em particular, aqueles que estão animados ou gostam de mudanças, que ficam empolgados. É empolgante ver coisas novas acontecendo. Nós ficamos animados com isso. Para alguns é bem óbvio, não é? Mas existem dois riscos ligados à empolgação. Dois riscos ligados à empolgação. O primeiro deles é euforia. Aqui em casa a gente gosta de pensar o seguinte: na euforia não há sabedoria. É comum vermos as crianças eufóricas, animadas, e, num certo sentido, em algumas situações, isso faz parte de desfrutar da infância. Mas nós precisamos entender que na euforia não tem sabedoria. De que se decisões são tomadas na euforia, e muitas delas são decisões insensatas, nós não vamos encontrar sabedoria. Então, uma das maneiras como nós podemos reagir a mudanças com empolgação é essa empolgação eufórica que nos leva a decisões insensatas. Provérbios capítulo 19, versículo 2 diz o seguinte: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Diante de mudanças que surgem, é comum nós expressarmos uma euforia como reação e tomarmos decisões precipitadas. Isso é terrível. Não só a euforia, mas também o risco de sermos passivos, nos tornarmos meros espectadores. Nós ficamos maravilhados demais diante de tanta mudança, e é quase como se nós estourássemos pipoca e começássemos a assistir toda essa mudança. Toda essa movimentação me encanta. Puxa, que legal, olha que fabuloso que fulano está fazendo, olha que maravilhoso que Beltrano está fazendo, Deus abençoe, eu vou estourar mais pipoca e assistir. Diante de mudanças, Deus não nos chama a uma empolgação eufórica, e Deus não nos chama a uma empolgação passiva, de meros espectadores, disfarçado às vezes de prudência. Substitua essa empolgação por participação. Substitua a empolgação por sábia participação. Romanos capítulo 12, versículo 11, o início na revista atualizada diz o seguinte: no zelo não sejais remissos. No zelo não sejais remissos. Na nova atualizada diz o seguinte, e capta bastante o sentido real do texto, né? Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. E o contexto é justamente da exortação do apóstolo Paulo para que a igreja do Senhor Jesus Cristo usasse todos os dons a serviço do reino. E aí o apóstolo Paulo encaixa a observação: no zelo, não sejam preguiçosos. Por quê? Porque no serviço, uma das formas como nós podemos reagir às mudanças que acontecem no dinamismo da igreja, vamos levar agora para o nosso contexto, é de uma passividade, honestamente falando, preguiçosa. Preguiçosa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de Deus não é vão. Logo depois do apóstolo Paulo ter falado sobre a nossa esperança, alicerçada na ressurreição de Cristo, ele diz: no Senhor nosso trabalho não é vão. Mudanças acontecem e vão acontecer o tempo todo. Aliás, se tem uma coisa que não muda, é que mudanças sempre acontecem. E nós temos que nos preparar de como nós vamos reagir a elas. Não pode ser com uma nostalgia que nos faz presos ao passado ao ponto de esquecer das oportunidades do presente. Não pode ser numa incerteza que nos paralisa, mas deve gerar em nós uma antecipação daquilo que Deus vai fazer. Não pode ser em confusão, baseada em informações insuficientes, ou que simplesmente não estão dentro do que eu deveria saber. Também não pode ser com uma empolgação eufórica ou passiva, mas deve ser com participação. Irmãos, como nós devemos reagir às mudanças? As mudanças, elas fazem parte. Eu creio que mudanças estão incluídas em todas as coisas que Deus está usando para nos moldar à imagem de Jesus Cristo. É aquilo que ele diz, que o apóstolo Paulo diz para nós em Romanos capítulo 8, versículos 28 a 29, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus usa todas as coisas para trabalhar em nós o caráter de Cristo Jesus, para mudar o meu coração, o seu coração, à semelhança de Cristo Jesus. E isso inclui as mudanças. Independente das nossas percepções ou avaliações, desejos, as mudanças vão acontecer. Mudanças profundas estão acontecendo na nossa sociedade em pouco tempo. Nós podemos nostalgicamente olhar para trás, nós podemos ficar incertos e paralisados em medo, nós podemos ficar confusos e nessa confusão crescemos em murmuração e divisão. Nós podemos ficar empolgados, tanto eufóricos, ou simplesmente estourar uma pipoca como meros espectadores diante de tudo que está acontecendo. Ou nós podemos crescer em gratidão, antecipação, comunicação e participação. Irmãos, mudanças são inevitáveis. E nós vamos crescer juntos à imagem de Jesus Cristo, abraçando que para cada circunstância nova, resultado de uma mudança que ele está operando, é uma oportunidade para conhecermos mais de Jesus Cristo. É uma oportunidade para amarmos o Senhor Jesus Cristo. E é uma oportunidade para amarmos o próximo. Então reflita sobre todas essas coisas. Tantas mudanças acontecendo, algumas globais que envolvem todos nós, algumas muito particulares, dentro do seu núcleo familiar, dentro do seu convívio ministerial, dentro de tantas coisas que estão acontecendo. Mas nós podemos e devemos confiar no Senhor que está desenhando o seu plano. Aliás, ele está manifestando o seu plano já desenhado e projetado na eternidade passada. As boas obras para que eu e você andássemos nelas. Então, reflita sobre tudo isso. Eu quero orar com você para encerrar esse nosso tempo. E depois da oração, eu tenho alguns avisos referentes ao nosso convívio como igreja, em particular no próximo domingo, tá bom? Então, junte-se comigo em oração, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque em meio a mudanças, quando nossos corações são tentados a responder de tantas formas, o Senhor se mostra uma âncora, certeza suficiente para nos manter firmes. Conceda-nos a graça, ó Deus, de respondermos, não com uma nostalgia, mas com gratidão à nossa história. Conceda-nos a graça, ó Deus, de não ficarmos presos em certezas, mas nutrir no nosso coração uma antecipação para aquilo que o Senhor está fazendo. Eu peço a Deus que não sejamos caracterizados por confusão, mas boa comunicação. Eu clamo ao Senhor também que nossa empolgação não seja euforia, não nos leve à passividade, mas à participação. Continue, ó Deus, a conduzir a nossa igreja, continue, ó Deus, a dar sabedoria aos nossos governantes, para vivermos vidas mansas, tranquilas, com respeito e piedade. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, alguns avisos importantes. No próximo domingo, nós vamos ter 2 aulas de escola bíblica dominical. Nós estamos buscando voltar dentro do nosso currículo já planejado desde o ano passado, para aquilo que nós temos de módulo de família. Então, no próximo domingo, nós vamos ter 2 aulas, uma atrás da outra. A primeira aula, às 9 da manhã, vai ser o nosso módulo de família, com o pastor Fábio, às 9 horas da manhã. Então, das 9 às 10, nós vamos ter a primeira aula do módulo de família. Nós vamos desenvolver uma teologia bíblica da família, ok? Às 10 horas, às 10h15, o pastor Marcelo Brasolim, vai dar uma aula sobre quem deve fazer discípulo. Isso ainda é parte do planejamento que nós modificamos um pouco para os meses de abril e março, de março e abril. Então, ele volta para falar sobre quem deve fazer discípulos, e aí nós vamos ter uma escola bíblica dominical. O que você pode fazer? Você pode assistir as 2 aulas, você pode assistir uma das aulas, ok? O que eu quero encorajar você é de não deixar de assistir nenhuma aula.
tá bom? Então, você pode ligar logo no nosso canal, eu já coloquei para os irmãos e projeto mais uma vez, aqui o nosso canal de YouTube, youtube.com/ibmaranata, e às 10 horas, está aí marcado às 10 horas, mas nós já estamos providenciando uma propaganda nova, porque a partir de domingo nós vamos contar com a bênção de 2 aulas. Então, fique ligado que esse domingo nós já vamos ter 2 aulas rolando, tá bom? Então, mais detalhes nas nossas redes sociais, nos nossos canais oficiais de WhatsApp. Deus abençoe você no restante da semana. A gente continua se falando. Até mais. Um grande abraço. Amém. Saudações a todos. Deus abençoe. Até.